Oi, hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Estamos vendo sobre a oração que Jesus ensinou e nós estamos na parte que fala: venha a nós o vosso reino. O reino que Jesus falou para os discípulos dele quando eles iam anunciar o Evangelho, que era chegado o reino, porque foi Jesus que trouxe a condição, a esperança da gente estar vivendo no reino, não é? Bom, aí eu vou usar um exemplo que não tem comparativo, né? Assim, tem a comparação, mas não, pela dimensão, né? O tamanho que é o reino, né? Pode estudar, procure estudar sobre o reino. E eu vou usar o livro de Esther, né? E Esther é um livro bem bonito, viu, gente? Pode ler. E o que aconteceu? O rei, ele era muito poderoso, rico, tinha muita fortuna, muito poderoso. Ele comandava o rei Xerxes, rei da Pérsia. Ele comandava desde a Etiópia até a Ásia, 127 províncias. E numa das festas, que ele era um rei generoso, estava dando uma festa para toda a cidade, né? Aconteceu que ele pediu a presença da rainha, que não estava ali, e a rainha se recusou. O rei ficou muito sentido. Os conselheiros dele, todos deram conselho para o rei: é melhor você separar essa rainha, não vê-la mais e providenciar uma outra rainha, porque foi vergonhoso para todos que estavam na festa. Bom, daí o que ele fez? Os ajudantes dele, né, decretaram que cada província teria que ter uma moça que fosse candidata ali para ser a rainha. E ali em Suzã mesmo tinha uma moça muito elegante, bonita, tudo, que poderia ser uma rainha, né? Que poderia ser candidata a rainha. E ela também foi ali, muito indicada pelo seu primo Mardoqueu, né? E daí aquela jovem, ela foi, e todos eu vou contar especificamente dela, mas o que acontecia ali no harém era que elas eram todas educadas, perfumadas, tratadas para apresentar para o rei, né? Isso durava 1 ano de apresentação, né? Às vezes para nós, para a gente se apresentar na presença de Deus, demora muito mais. A gente estuda ali, estuda aqui, estuda ali, não entra na presença, não se candidata. Não, já se candidatou, já aceitou Jesus. Mas nós precisamos ter a esperança de fazer parte desse reino. Bom, o que acontece? Ela devia ter muitos problemas. Era uma criança, foi uma criança tratada desde pequena pelo seu primo, né? Mardoqueu era primo dela, e ele foi tratada com dificuldade do primo, não foi? E não só isso, mas ela também, além de uma dificuldade, isso, gente, é ilustração minha, mas a gente imagina, o que é um órfão? Ele era órfão de mãe e de pai. O que é uma pessoa que não tem mãe nem pai? A gente já dá um trauma violento se não tem um dos dois. Agora, ela não tinha os dois. E outra, o seu primo de certo trabalhava e ela era pequenininha, tinha que cozinhar para ele, tinha que pôr o banquinho ali para poder fazer alguma comida para ele. Seu primo também não tinha um jeito de cuidar de uma mulher, que ela era uma menina, e ela deve ter sofrido bullying, porque ele fazia o seu cabelo
uma marisquinha aqui, outra aqui, não, né? Não estou falando que ele não cuidava direito, mas acontecia. A carência dessa menina era tão grande que ela ficava doente, às vezes, para chamar atenção. E chamava a atenção dos vizinhos, tudo, mas as crianças saíam, iam fazer um piquenique e ela estava doente. Olha as contradições que essa menininha viveu. Depois, na adolescência, deve ter sido um pouco rebelde, claro. Deve ter... Não estou falando se a gente comparasse com hoje, ele deve ter, não tinha isso, mas eu falo assim, você tomar droga, tomar bebida, fumar e um monte de coisas assim, né? E agora ela estava ali sendo preparada para como candidata na presença do rei. Claro que ela se arrependeu de todas as coisas que ela fez. E é isso que a gente tem que fazer na hora da preparação. Ter o arrependimento para poder entrar no reino. Arrepender das coisas que nós fizemos, das mais ocultas. Pôr na presença de Deus, pedir perdão. Se for pedir perdão por uma pessoa, peça perdão para aquela pessoa. Né? Bom, elas ficavam em tratamento humano, né? E daí, 10 meses aí, era a vez dela de ser apresentada ao rei. Até então, todas que eram apresentadas, o rei não se engraçava e elas iam para o harém, depois nunca mais iam o rei. Aquelas outras que o rei não gostou. Bom, aí chegou a vez, ela tinha nome, era Radassa ou Esther. A Radassa, aquela criança que sofreu bullying e muitas coisas, né? Muito sofrimento. E ela estava ali. Agora ela tinha que decidir mesmo. Largar tudo para trás. Porque ela teria que ter uma nova vida. Uma vida digna de ser uma rainha. Ela não podia carregar nenhum das suas dores, das suas pelejas, das suas incertezas, das suas dúvidas, do seu medo, enfim. Ela tinha que largar para trás. E ela deixou aquela criança dolorida para trás. E ali ela se transformou numa mulher. Gente, nós estamos comparando com a igreja de Jesus, né? Ela transformou naquela mulher que ela tinha que ser transformada mesmo. E ela começou a adentrar no reino. Porque o reino só vem a nós se nós adentrarmos no reino, não é? E essa posição que nós devemos ter, não é? Nós somos santificados e nós vamos adentrar no reino, não é? Agora uma pessoa transformada. Igual Jesus fala para Nicodemos, você não vai conhecer o reino se você não nascer de novo. E ali estava, agora a Radassa não era Radassa, era Esther, que ela tinha sido transformada e tomou uma posição de transformação. Claro que a sua beleza ficou radiante. E o rei se apaixonou por ela na hora. Jesus é apaixonado pela gente. Ele morreu por nós. O amor dele é enorme. Deus amou muito, 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 muito a gente que permitiu que Jesus fizesse isso. Essa paixão de Deus por nós foi Jesus, desse rei magnífico, grandioso e perfeito. E ali estava ela, e o rei declarou, colocou uma coroa na cabeça dela e falou: você é a minha rainha. Gente, essa história é linda. Continua, Deus tinha um propósito com ela, assim como tem um propósito com a gente, viu? Mas aí continua no próximo, tá bom? Leiam. Então é isso.